Na próxima dimensão. Livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli. Pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 31. Depois de aproximadamente uma semana de sua visita ao Hospital dos Médiuns, sob a nossa coordenação, Odilon entrou em novo contato comigo, através de um aparelho de videotelefonia ultra sofisticado de imagem e som instantâneos e de grande precisão, convidou-me para o que, desde muito, eu ansiava. Inácio, falou meu amigo, você se recorda de que tempos atrás conversamos sobre uma possível excursão à próxima dimensão? Como não? Respondi. Não vá me dizer que você conseguiu a nossa inclusão em um desses programas experimentais. O liceu mantém intercâmbio de aprendizado com vários grupos e, em nosso lar, semelhantes viagens têm sido realizadas com relativa frequência. Eu havia feito a solicitação ao responsável pelo programa de voos espaciais de reconhecimento à dimensão imediata e agora, após analisar-me o pedido, recebi o comunicado de que o meu nome e o seu foram confirmados. É inacreditável. Para quando será? Indaguei, curioso, no diálogo que se desdobrou. Para daqui a 4 dias. Mas sem nenhum treinamento específico? Não há necessidade, em um dia seremos inteirados de tudo. Essas excursões são semelhantes às viagens espaciais que os homens realizam à órbita de outros planetas. Só que por aqui, os que se dedicam a tal empreendimento já possuem um melhor domínio da técnica. Na Terra, a exploração espacial através de naves tripuladas e não tripuladas ainda está em seus primórdios. Os nossos irmãos encarnados entenderão que estamos delirando. É possível, Inácio, porém, em seus contatos com eles, convém que você os esclareça de que, nas dimensões espirituais próximas ao orbe, a ciência prossegue trabalhando para que as nossas limitações diante do universo sejam recuperadas. Infelizmente, ainda não somos portadores de suficiente poder espiritual para dispersarmos determinados expedientes exteriores. Em estado de desdobramento natural, é raro que o homem encarnado sonhe que esteja excursionando a outro planeta no sistema solar. Quem, por exemplo, já sonhou que estivesse em Júpiter ou Saturno? Em nosso atual estágio evolutivo, a mente nos impõe limites e a densidade do nosso corpo espiritual não nos permite vencer a força da gravidade. Apenas os espíritos que melhor se dominam do ponto de vista mental é que viajam às diferentes dimensões espirituais, sem necessidade de veículos e roupagens apropriadas. Para eles, o tempo e o espaço inexistem. É uma constatação curiosa, Odilon, concordei. Quando no corpo eu ainda sonhei que estivesse em outro orbe que não fosse a Terra, no máximo, o que eu conseguia era guardar relativa consciência de que estiver em determinada região no mundo espiritual, que, agora, se constitui em novo verdadeiro habitat. Se em maioria, Inácio, os nossos companheiros encarnados, ao se entregarem ao refazimento pelo sono, não logram se distanciar mais que alguns centímetros ou metros da forma física que os reveste, como poderiam, depois da morte, ascender
aos páramos inconcebíveis pela sua própria capacidade de imaginação, o real, cuja existência o homem não consegue sequer imaginar, não existe para ele. E depois, é necessário esclarecer-se que as conquistas científicas da humanidade são, em verdade, um pálido reflexo daquelas às quais a comunidade espiritual já tem acesso. Mas André Luiz, em sua obra, não faz nenhuma referência a esse programa de voos espaciais de reconhecimento à dimensão imediata. A descrição que o nosso André efetua de nosso lar conta já bem mais de meio século. De lá para cá, a cidade se modernizou extraordinariamente. O que era a Terra há 50, 60 anos atrás? O aparelho televisivo, que hoje se encontra incorporado a quase todos os lares, não passava de mera ficção. E o que diríamos então do computador e outros incríveis inventos eletrônicos? O chamado PVERD, a sigla do programa em que conseguimos nos inscrever, vem sendo incrementado em nosso lar há apenas 3 décadas. Cientistas e cosmonautas desencarnados, conscientes da realidade espiritual, estão cuidando do projeto que muito tem colaborado com a nossa comunidade, no sentido de que, mesmo na condição de mortos, melhor, reverenciemos a grandeza e a sabedoria da criação. É verdade, Inácio, que o programa, semelhante aos voos espaciais empreendidos por institutos como a NASA, por exemplo, que possui plataformas de lançamento de foguetes que, do ponto de vista científico, muito deixa a desejar. Igualmente está em seus primórdios, mas futuramente poderemos viajar à próxima dimensão sem tantas restrições. Existe outro programa semelhantes ao PVerde fora de nosso lar? Perguntei. Um ou outro apenas, esclareceu o benfeitor. Não nos esqueçamos, repito, de que a imensa maioria deixa o corpo completamente incapaz de conceber a vida fora da matéria, quanto mais de admiti-la desdobrando-se em múltiplas dimensões, abaixo ou acima. De quantos elementos se constituirá a tripulação? 5, no máximo, eu e você como convidados, um estagiário de nosso lar e 2 comandantes. São brasileiros, Odilon. Os 2 comandantes? Odilon sorriu e contraperguntou. Qual é agora, Inácio? A sua nacionalidade? Qual a sua cor? A sua idade ou mesmo a sua forma? Desculpe-me, mas é que, por vezes, eu ainda me esqueço. Logo você, que sempre foi um homem de pensamento aberto para o universo, mas apenas a título de informação, digo-lhe que os 2 comandantes da nave espacial em que viajaremos foram, em sua última experiência física, cientistas que viveram nos Estados Unidos e na União Soviética. Mas, comentei, esse pessoal costuma ser materialista. Depois de ir ao espaço, Inácio, e de ver que a Terra já não passa de diminuta bola de golfe, suspensa pela gravitação, singelo grão de areia, perdido na imensidão do infinito, não há quem não altere as suas arraigadas concepções. O maior ganho desses astronautas, sem dúvida, é o de readquirir a perdida crença em Deus. Praticamente todos, quando regressam de suas viagens, tornam-se místicos e reverentes. Muitos deles, inclusive, passando a requisitar acompanhamento psiquiátrico, tal o choque de realidade a que foram expostos. E o que acontece com muitos espíritos que, quando constatam
a própria imortalidade se desnorteiam e necessitam de longos períodos de readaptação. Aqui no hospital tenho muitos deles comigo. Convencê-los de que estão mortos não é nada fácil. Não desejando absorver mais o precioso tempo de Odilon, indaguei. Quando iremos a nosso lar? Depois de amanhã. Chegando na véspera será suficiente para que sejamos esclarecidos quanto às orientações básicas indispensáveis. E quanto tempo demoraremos? A excursão será longa? Ao que estou informado, no máximo 3 horas. Não temos permissão e nem equipamentos para uma permanência mais demorada. Será o tempo de pousarmos e, se possível, entrarmos em contato com alguém. Os nossos irmãos que lá habitam estão sabendo que iremos? É evidente que sim. E se encontram empenhados em facilitar as coisas. Pousaremos no centro de alguma cidade? Inácio, o que é uma cidade? Os nossos sentidos não nos consentirão ver além do que possamos registrar. Os instrumentos da nave espacial que nos conduzirá arquivarão dados para uma análise mais acurada posteriormente. Mas isto não será de nossa alçada. Eu e você não passamos de simples convidados. Eles pretendem que noticiemos ao mundo, não é? Ainda bem, observei com certa ironia, que por aqui as fogueiras de Santa Inquisição não nos podem alcançar.